Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui para falar um pouco sobre a prática de meditação, de yoga e como se dá o controle da ansiedade por meio dessas práticas. Bom, primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o processo da ansiedade e qual é a visão do yoga em relação à ansiedade. Então, a gente pode compreender a ansiedade como um processo químico que acontece no nosso corpo. Fiz um desenho. Então, é isso que acontece quando a gente começa a ficar ansioso. A gente emite, então, um sinal. Conseguem ver aqui? A gente começa a emitir aqui um sinal de alerta. Então, o nosso cérebro começa a ativar esse sinal de alerta. E o que acontece, então? A gente tem a ativação da amígdala. E a amígdala, ela vai liberar hormônios. Esses hormônios, adrenalina e cortisol. Então, você vai sentir que você entrou num processo de ansiedade. Esse sinal de alerta, ele pode vir de duas formas. Por evidência, realmente está acontecendo algo que é muito perigoso, ou por imaginação. Então, essas são as duas possibilidades desse alerta em relação à ansiedade. A evidência é quando realmente está acontecendo algo externo que nos torna ansiosos, está acontecendo algo que é realmente perigoso, que temos que ficar atentos. Pode ser um assalto, pode ser algo dentro de uma questão coletiva, pode ser algo que tira a nossa tranquilidade como uma pessoa que gostamos que está em perigo, ou algo que está acontecendo no externo que não podemos controlar, como um acidente. Mas pode ser também a nossa imaginação, e muitas vezes é a nossa imaginação. E quando a gente entra dentro desse processo da imaginação, a gente pode estender esse processo de ansiedade mais do que seria razoável que ele estivesse acontecendo, porque é natural que a gente elimine esses hormônios, adrenalina e cortisol. É normal que a gente tenha esses picos de ansiedade. O que não é normal é a gente estabilizar um sistema que está sempre em ansiedade. Dentro da psicologia do yoga, a gente vai chamar isso de uma mente rajas, uma mente que entrou num sistema rajásico. E esse termo rajas se refere a um desequilíbrio da mente. Então, quando a gente está nesse processo de desequilíbrio, a gente está nesse estado de alerta, está soltando esses hormônios sem parar, está avisando o nosso corpo que existe um perigo real, um perigo que está acontecendo, entretanto, ele pode estar na nossa imaginação. Muitas vezes está. Isso, como eu falei bastante na última live, está relacionado à questão da conexão da nossa mente com o medo. Então, essa emoção que é o medo, que é uma emoção, como a gente viu já na nossa tabela do David Hawkins, uma emoção de baixa vibração. Quando eu digo baixa vibração, eu me refiro aos hertz, que é alemã. Isso vai gerando com que a gente estabilize nessa mente rajásica, nessa mente que está sempre em constante alerta. Consequentemente, o que isso vai gerar? Vai gerar um processo de ansiedade, muitas vezes isso vai permear durante todo o seu dia. Então, você vai ter, muito provavelmente, uma diminuição do seu apetite, uma redução da sua necessidade de sono e a sua não autorregulação em relação ao equilíbrio hormonal. Então, a gente entendendo a ansiedade nesse aspecto mais profundo,
o que acontece com a gente enquanto ser biológico, a gente pode então compreender o que o yoga, o que o Ayurveda podem fazer para o auxílio da ansiedade. Bom, todo mundo que já realizou uma meditação consegue perceber o seu corpo, e é muito vivencial isso, né? De que quando a gente está no processo de ansiedade, às vezes a gente esquece de olhar para a própria mente. Então é sempre esse exercício constante, a gente olhando para a própria mente, a gente olhando para a própria mente. Isso é incessante. O problema é que a gente não tem esse afastamento da situação. Então a gente começa a entrar nesse processo de imaginação como se ele fosse realmente palpável, como se fosse uma coisa real acontecendo. E começa a trabalhar em cima disso tudo que é construído pela mente, como se fosse uma situação real. Então, quando a gente desfaz essa construção, a gente começa a compreender que tudo isso estava em um lugar que não é no aqui, no agora. Então, como Ayurveda, como essa ciência milenar do yoga vê a ansiedade, né? Uma vez que esse conceito é um pouco mais contemporâneo aos escritos milenares. O Ayurveda ele não vai falar da ansiedade como se fosse uma doença. Ele vai falar que é um desequilíbrio, porque o Ayurveda não vai tratar a doença. Ele vai tratar a pessoa. E as pessoas podem ter ansiedade pelos motivos mais diversos. Então, uma ansiedade real, uma ansiedade de uma pessoa que passou por um trauma pós-furto ou pós uma ameaça real é completamente diferente de uma pessoa que tem uma ansiedade relacionada aos seus medos internos, a um trabalho que ela tem que realizar sobre o autoconhecimento das suas emoções. Agora, o que poderia estar sendo no caso da imaginação? Se a pessoa ela continua nesse processo do medo, nesse processo da sua insegurança permeando a sua atividade do cotidiano, como muitas vezes isso acontece quando a gente está em alguma situação de confinamento, isso pode ser algo que não é real, né? Porque, em teoria, você está seguro se você está num lugar que você está confinado, por mais que tenham adversidades, existe um grau de segurança. Então, é um processo emocional. E o que nós podemos fazer em relação a esse processo emocional? Bom, primeiramente, meditar. Como a gente pode vivenciar durante uma prática de meditação, a gente pode perceber que a meditação naturalmente vai regular todos esses hormônios por meio da nossa respiração, por meio da nossa canalização energética, e isso naturalmente vai ser liberado. Se é um alerta real e ele se sustentou após ter acontecido algum episódio específico, a gente pode estar trabalhando a liberação disso de uma outra forma. Uma delas é a gente compreender qual dosha, quando eu digo dosha dentro da Ayurveda, eu quero dizer qual é o desequilíbrio que esse evento gerou, e a gente pode estar fazendo a regulação com a manutenção de higiene do sono, com a manutenção de uma alimentação mais adequada, com a manutenção da gente estar liberando isso por meio de práticas. Ou a gente pode também estar trabalhando em relação a como eu vou equilibrar isso dentro do quadro que isso foi gerado. Então, muitas vezes a pessoa ela vive num lugar de estresse, ela vive uma situação de perigo, e isso é real. O que ela pode fazer ou não para sair dessa situação, dessa realidade? Vamos supor, se eu vivo numa casa onde ninguém dorme cedo.
Isso me causa uma ansiedade, porque com o passar do tempo, meu sono vai ficando deficiente. Então, eu não tenho sono adequado. Eu estou no processo de ansiedade, mas eu não sei por quê, aparentemente. Para o Ayurveda, existem 3 pilares da saúde. A gente ter um bom relacionamento com as pessoas à nossa volta, a gente ter uma alimentação adequada e a gente ter um sono de qualidade. Se você não tem um desses 3, é possível que o seu processo de ansiedade esteja partindo de uma dessas causas. E aí a situação é um pouco mais simples, né? Se a família cooperar, se todo mundo cooperar, é um pouco mais simples. Se é um fator emocional, aí a gente pode estar trabalhando com yoga, a gente pode estar trabalhando com meditação. Quando eu digo yoga, na verdade, a meditação ela está dentro da prática do yoga, né? Quero dizer, as posturas, os asanas, a gente pode estar se desenvolvendo por meio dessa prática, a ver como as emoções vão reverberar, né? Se eu estou nessa meditação, se eu estou nessa prática de asana, e está aparecendo na minha mente, estão brotando coisas que me incomodam, que são perturbadoras, então eu vou me dar conta de que isso é uma marca mental. Uma marca mental é tudo aquilo que aparece de novo, e de novo, e de novo na minha mente. Aquilo que eu preciso romper, que eu preciso quebrar para que eu consiga liberar. Então, esse exercício constante de eu ver quando eu estou num padrão de imaginação de algo que está afetando a saúde do meu corpo e da minha mente, e que está tornando a minha mente rajásica, como eu disse, essa mente muito agitada, essa mente inquieta, então eu posso ver, olha, esse tipo de padrão de pensamento é o tipo de padrão de pensamento que agita minha mente, deixa minha mente perturbada, distraída, e por meio da meditação eu posso soltar esse padrão. Agora, quando a gente começa a se conectar mais profundamente com essas marcas mentais, a gente vai vendo que algumas são muito antigas. Às vezes brotam coisas lá de 2 anos atrás. E daí você vê, nossa, isso precisa ser revisto para que eu consiga soltar. Então, esse é um outro processo de liberação de um padrão de ansiedade que não está relacionado nos eventos dos 3 que foram mencionados: sono, alimentação e convivência com as pessoas à sua volta. Agora, se ele está relacionado a esses 3 fatores, a solução é você começar a regulação desses fatores. Eu estou dormindo tanto quanto eu deveria estar dormindo? Se sim, ok. Se não, por que eu não estou? Tenho insônia. Por que você tem insônia? Ah, não consigo dormir. Mas o que que você faz que você não consegue dormir? O que que você está consumindo que você não consegue dormir? Você já parou para pensar que tipo de alimentos você consumiu um pouco antes de dormir? Qual foi a hora que você consumiu esses alimentos um pouco antes de dormir? Porque às vezes, se você está consumindo qualquer tipo de estimulante ao longo do seu dia, a probabilidade que você tenha uma diminuição de sono já é maior. Se o ambiente à sua volta está te causando algum tipo de estresse, a probabilidade que você não consiga dormir é maior. Ou vice-versa, eu não durmo e, consequentemente, eu como numa hora errada, eu começo a desregular todo esse ambiente. Isso vai aumentando o meu grau de ansiedade. Existem alguns alimentos que trazem ansiedade, né? Que trazem essa energia rajas, essa energia agitada. Um deles, por exemplo, é cafeína, né? Cafeína, qualquer tipo de alimento estimulante, alguns alimentos picantes. Então, se a gente consegue equilibrar isso no aspecto da nossa comida, isso também é algo que vai influenciar diretamente
Porque tudo influencia, tudo está conectado, na verdade. A gente fala que são 3 pilares, mas isso tudo é uma coisa só, isso tudo é a teia da vida, é a nossa vida do cotidiano, do nosso dormir, e do nosso acordar, e da nossa convivência. Então a gente vai percebendo que são essas pequenas regulações do dia a dia que elas podem surtir um efeito também. Daí a pessoa fala, mas eu tenho ansiedade há muito tempo, já é uma ansiedade crônica, não tem nada a ver com isso. Ok, mas será que a pessoa já tentou? Então eu faço assim esse desafio para você, tente. Você não tem nada a perder, só a ganhar. O não você já tem. Então, compartilhando aqui, né, uma coisa que aconteceu comigo, eu particularmente sou uma pessoa que eu não tenho muitas ansiedades, assim. Tenho algumas empolgações, mas não tenho muitas ansiedades. Mas eu tive uma ansiedade, assim, de uma questão bem específica que me aconteceu nessa semana, que eu tomei a vacina do Covid. E aí eu comecei a me incomodar com aquilo um pouco, né? Surgiu uma dor de cabeça, achei engraçado porque é muito difícil ter dor de cabeça. E daí fui me deitar, no dia seguinte eu acordei muito, muito ruim. E aí eu me toquei assim que era vacina, né? Daí, quando eu me toquei que era vacina, isso me deixou ansiosa, né? Porque eu já tinha lido algumas coisas que poderia dar reação. De fato, deu algumas reações e aquilo me causou uma ansiedade. Porque eu queria que passasse, né? Queria ficar no agora, né? Mas agora não era confortável, porque tive um processo de febre, tive uma dor de cabeça, tive vários incômodos e queria que aquilo passasse e aquilo não passava. E isso me trouxe uma ansiedade de querer sair daquele lugar, né? Uma ansiedade real, fatores reais de coisas que realmente estavam acontecendo comigo. Então, eu lembrei, eu não estou respirando. Eu comecei a me dar conta que eu estava na minha cama, a minha mente estava nesse processo rajásico, sem parar, quero que passe, quero que o agora passe, porque o agora é desconfortável. Às vezes pode acontecer, né? Às vezes a gente está presente no agora, mas às vezes o agora não é uma coisa tão agradável. E tudo bem, né? A gente tem que aceitar, porque só tem o agora. Então, o que acontece? Eu comecei a me dar conta que eu não estava respirando. Quando eu comecei a me dar conta que eu não estava respirando, eu comecei a me dar conta que a minha mente estava a mil, porque eu não estava em conexão com a minha respiração. Quando eu comecei a trabalhar a minha respiração, eu vi que naturalmente a minha mente foi se aquietando, se acalmando, eu fui ficando mais tranquila, eu fui ficando mais serena. E sempre quando me dava novamente um mal-estar, uma dor de cabeça, eu voltava para minha mente. Então, foi essa luta da presença no agora. Esse processo foi um processo bem, bem interessante. A gente cresce muito, né, nesses processos de dor física, assim, eu particularmente acho que é um crescimento muito grande de controle da mente, né, quando a gente tem supressão de sono, supressão de alimentos. Existem algumas práticas, né? A gente que fica meditando muito tempo, a gente começa a fazer uns retiros meio doidos de supressão de coisas, né? Para compreender o corpo, para compreender realmente como que funciona todo esse mecanismo, todos esses processos, né? Que dizem que são autorreguláveis. E eu fui compreendendo que conforme eu usava todas essas ferramentas, né, que eu tinha na manga para me manter no agora, me manter naquele lugar, por mais difícil, por mais doloroso mesmo, num aspecto físico que fosse, eu fui compreendendo que só existia aquilo e que eu tinha que aceitar aquilo. E conforme eu fui aceitando, naturalmente, a minha mente foi se liberando desse excesso de pensamento, né, dessa coisa meio dramática, assim, ai meu Deus, será que eu vou morrer? Eu fui me liberando desses pensamentos e eu fui me conectando com a minha presença. Conforme eu fui controlando
A dor de cabeça não passou, tá? Mas eu fui vendo que o meu corpo estava mais sereno, né? Eu já estava assim com uma sensação um pouco diferente de temperatura, não estava mais tão aquele frio insuportável de febre. Eu já estava mais aceitando a minha presença, a minha condição naquele lugar que eu estava. E no final passou, porque tudo passa, porque tudo é impermanente. Então, esses aprendizados, eles são teóricos às vezes, né? Mas daí, quando a gente está numa situação que é mais emergencial, a gente realmente vê que eles são uma chave muito poderosa. E no final, eu vi que eu não posso controlar tudo, né? Não é tudo absolutamente controlável no aspecto dessas dores, né? Elas realmente existiam, mas a minha emoção em relação àquilo era diferente. Então, como a minha emoção em relação àquilo era diferente, o meu sentir era diferente e eu consegui diminuir o grau de sofrimento em relação a uma coisa que eu não poderia mudar no momento presente. Essa foi uma experiência bem interessante, né? Porque você vai compreendendo que a mente é uma chave realmente muito poderosa e que o todo realmente é mental. E que você mudar o seu paradigma de visão, ele naturalmente vai mudando tudo que está no seu entorno. Num aspecto de canalização de emoção, né? Que esse sentir que era sofrimento, ele passa a ser, então, uma compreensão de um estado de vazio que você é livre para sentir ou não aquilo, por mais que a dor realmente exista. Dentro daquela filosofia que a dor existe, mas que, na verdade, o sofrimento não existe, o sofrimento é opcional, né? Uma frase de um grande monge. E é isso mesmo, o sofrimento é opcional, porque o sofrimento é um não controle sobre uma situação que muitas vezes a gente não pode mudar no momento presente, né? Então, a gente vai se liberando também das coisas que são adversas na nossa vida, né? Eu imagino que uma pessoa que já tem experiências adversas, quando ela entra numa situação assim, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Uma pessoa, eu fico imaginando assim, aquele pessoal que faz treinamento na floresta, né? Uma pessoa que passa por esse tipo de coisa, quando ela está numa situação que é similar, a gente vê, nossa, mas já vi isso já, né? Já passei por isso, já sei por onde seguir. Então, se você já meditou, é meio que nem eu ficar falando da maçã, e você comeu uma maçã, né? Eu posso conceitualizar a maçã aqui, falar sobre ela ser vermelha, falar sobre a textura, falar, né, como a experiência de morder uma maçã, de ter aquele prazer em estar comendo aquela maçã, da umidade da maçã. Eu posso ficar falando horas aqui da maçã, né? Posso fazer uma tese sobre a maçã, mas quando eu como a maçã é a minha experiência, né? E se eu comer a maçã pela segunda vez, a experiência já vai estar mais interiorizada, né? Então, a meditação, o yoga, esses processos de liberação de sofrimento, eles são assim, experiencial. Por mais que a gente fale muito sobre eles, o mais importante é experimentar. Então, por isso que eu sempre começo com uma prática de meditação, para a gente mudar o foco, né? Para a gente mudar essa ansiedade de querer saber tanto sobre ansiedade e ficar presente, realmente, ficar presente no agora. E essa foi uma experiência com Covid, foi uma experiência com Covid não, né? Com a vacina contra o Covid. Uma experiência bem interessante também que eu tive a oportunidade de usar minha prática. E o que eu posso dizer em relação à ansiedade é que ela pode passar, você tem o controle dessa mente. Pode ser que realmente seja uma situação como eu separei aqui, né? Porque as possibilidades de separar seriam infinitas, mas como eu separei como uma possibilidade que não é real,
de um perigo que é emocional, que está relacionado a algo que você tem na sua mente como emoção que você tem que soltar, né? E como soltar, ou relacionado a uma evidência que realmente aconteceu. Então, essa evidência, naturalmente, ela está presente, ela faz parte da realidade, mas a gente pode soltar a emoção relacionada a isso, que seria também uma das causas da ansiedade. Então, quando você está numa situação que não é tão agradável, respire. Essa é uma dica que eu posso dar, funcionou muito bem para mim. Então é isso, gente. Gratidão pela escuta. Espero que vocês tenham uma noite abençoada, iluminada, cheia de saúde, paz. Que a gente possa se conectar com aqui, com agora, com essa prática de meditação. Eu convido todos a fechar os olhos por um momento, se colocar totalmente presentes. Se conectarem com a sua respiração, com a oportunidade de estar aqui. O passado já cessou, o futuro ainda não surgiu. Repousamos a nossa consciência como uma consciência totalmente livre, totalmente desperta.